Agora a gente vai trabalhar as nossas 5 primeiras casas. Então a gente vai trabalhar a Áries, ascendente, casa 2, casa 3, casa 4 e casa 5. E aí eu vou trazer também a analogia da gente plantar uma semente na terra. Plantar uma semente na terra mesmo. Vamos fazer essa analogia para que a gente possa entender a nós mesmos e também o nosso mapa astral. Então a primeira coisa que a gente tem é o quê? É o ascendente. O ascendente vai me falar sempre da semente espiritual. Então, o que é semente? É aquilo que eu vou ser, né? Aquilo que eu vou ser. Então, é uma ideia. É uma ideia que vai acontecer. Ainda não aconteceu. Essa ideia, ela só vai acontecer, né? Quando a gente tiver uma certa habilidade, que é a questão da casa 10. Mas primeiro, antes de tudo, é uma ideia. Quando eu vou ter um filho, eu penso na ideia. Muitas vezes a gente tem filho de uma maneira não planejada. O que acontece? Essa questão de não ser planejada quer dizer que tem a ideia, mas a ideia não está consciente. Então o que acontece? A semente é o que eu vou ser. Então a gente pode pegar várias sementes, semente de laranja, semente de abacate, semente de limão, semente de caqui, semente de várias espécies. A gente pode colocar uma do lado da outra. A gente não sabe o que tem lá dentro. A gente sabe? É claro que a gente consegue diferenciar uma semente de abacate de uma semente de laranja. A gente tem teste. Mas se a gente não soubesse que essas sementes vieram dessas frutas, a gente não ia saber. Então, por isso que é uma ideia. É uma ideia, uma coisa que está contida lá dentro. Então, é o que eu vou ser. Então, para eu ser alguma coisa, eu ascensionar, eu preciso acender minha energia de Áries. Eu preciso entender meu ascendente, as características do meu ascendente. Então, ou seja, existe um plano para aquilo que eu vou ser. Quando eu entendo o plano para aquilo que eu vou ser, as coisas elas se abrem. A gente não precisa fazer muito esforço na vida. A gente só precisa ter o que? Clareza. Sabe quando a gente está navegando no rio e aí no mar, né? Aí tem a tempestade, a gente não sabe para onde ir, mas se a gente serenar e entender, compreender, o tempo se abre e a gente consegue para o nosso caminho. Depois a gente vai para a casa 2. Uma casa 2 é uma casa de terra, uma casa da energia feminina. Então, ou seja, eu tenho uma ideia daquilo que eu vou ser. Mas o que acontece? Eu preciso ter determinadas estruturas para ser alguma coisa, né? Então, ou seja, se eu quiser ter um filho, eu preciso ter uma questão de condições favoráveis para ter um filho, né? Para que eu possa ter um filho saudável. A gente tem que começar a pensar nisso. Então, a casa 2, energia taurina, são as minhas necessidades materiais, as necessidades dos 5 sentidos, que vai trazer o quê? O que eu preciso cultivar, o que eu preciso construir, qual é o valor que eu preciso construir para o quê? Para que eu consiga ser. Então é como assim, é como realmente a energia taurina. Então a energia taurina, ela tem um círculo e um meio círculo, qual é a forma que eu preciso. Então quais são as necessidades que eu preciso construir para que eu possa receber a semente do eu sou. Que essa é a semente do eu sou. A gente fala muito do triângulo, né, de fogo entre Áries, Leão e Sagitário. Então aqui é o que eu preciso, quais são as condições que eu preciso para que eu possa de alguma forma ser. Então eu preciso cultivar. E aí essa energia taurina vai trazer principalmente isso. Quais são as construções que eu preciso fazer diariamente? Qual é o cuidado? É aquela questão, quais são os materiais que eu preciso que vão trazer de alguma forma mais próximo possível da ideia. Mesma coisa, uma semente, ela tem que cair na terra, mas aquela terra tem que ter condições para que possa haver o crescimento daquela planta. É a mesma coisa. Depois a gente vai para a terceira fase, que é a energia de Gêmeos, ou a casa 3. Então eu preciso respirar. O que é respirar? Eu preciso respirar esse conjunto aqui, eu preciso começar a trazer ele no meu sistema. Porque a energia de Gêmeos é o pulmão, né? E também é Mercúrio, que está relacionado com o meu sistema nervoso. Então o que acontece? Eu preciso aprender e pensar. Então eu preciso aprender e pensar nos meus valores. Então são os valores que eu preciso construir para que eu possa ser. Então, ou seja, pensar e aprender sobre o que eu vou ser.
Então, ou seja, o que eu vou ser nesse mundo? É um pouco peça de teatro mesmo, gente. É meio maluco, é peça de teatro. Então, ou seja, o ar, ele é importante, o elemento de Gêmeos é o elemento ar. Ele é importante para que possa haver o quê? Os transportes, a comunicação. Então, ou seja, eu preciso comunicar o quê? A semente, quando ela vai começando a ter um enraizamento, que ela vai começando a crescer, ela vai começando, de alguma forma, a entender o propósito dela, ela precisa do ar para que possa ter uma circulação. A circulação sanguínea, ela é o conjunto dos 4 primeiros signos. E aí, o que acontece quando a gente tem os 4 primeiros signos, a gente constrói um coração, que é leão. Olha que coisa! Por isso que vocês sabiam que o primeiro órgão que a gente tem, no nosso corpo quando começa, né, quando a gente está na barriga da mãe, é o coração. Por quê? Porque eu preciso primeiro ter os 4 elementos. Eu preciso ter quatro elementos para que eu possa construir sangue, circulação sanguínea e, consequentemente, um coração. Então é muito interessante que tem muitas pessoas que têm problemas de coração porque não entenderam as lições antecedentes, ou seja, lições que vai da casa 1 até a casa 4. Então eu preciso colocar ar nisso, eu preciso começar a respirar o meu propósito. O que é respirar o meu propósito? Eu preciso ter um entendimento, a clareza, compreender aquilo que eu vou ser, né? Então, ou seja, eu já entendi as necessidades do eu sou e agora eu preciso aprender, eu preciso comunicar, levar toda essa comunicação para o meu corpo. Eu preciso levar para o meu sistema nervoso para que o meu dedinho possa entender e se comunicar com a minha mão, para que o meu tornozelo e minha cabeça eles sejam começar a integrar, começar a ficar integrados, ou seja, o meu sistema todo. Depois a gente vai para a casa 4, a energia de Câncer, que é a alma, né? Então, ou seja, a alma ela é a junção, a combinação desses 3 primeiros elementos. Então, a alma, ela guarda. Câncer guarda os segredos, né? A gente fala muito de cancerianos. Câncer tem uma na filosofia esotérica, vou trazer isso para vocês. Câncer guarda os segredos, né? Ele tem o poder de guardar e de conservar os segredos. Então ele guarda e ele acolhe os segredos, né? Então o que acontece aqui é nutrir e construir de fato uma base. Então, ou seja, eu já busquei as minhas necessidades, eu já comecei a circular isso no meu corpo e agora eu preciso construir de fato uma base, algo que me deixa seguro, que está relacionado com o meu enraizamento, né? Com a construção das minhas raízes para que eu possa ficar seguro. Então aqui é a energia de Câncer. Energia de Câncer eu preciso conservar, olha o que é energia de Câncer. Eu preciso conservar o que eu sou, eu preciso conservar as minhas necessidades e continuar a respirar. Se eu cancelo essas 3, eu também cancelo a minha alma. E a alma não consegue desabrochar. Por quê? Porque a alma, ela vai cada vez mais crescendo, tendo um enraizamento. Aí, quando a gente vai pensar na planta, então aqui ela tem um enraizamento, aí ela consegue ir para fora e vai chegar uma hora que ela vai colocar as suas flores, né? As flores estão relacionadas com a energia de Leão. Então, na 5ª casa, na energia de Leão, a gente tem que fazer o desabrochamento da minha alma. Então, eu tenho que fazer com que essa minha alma fique nutrida, fique gorda, né? Fique nutrida, gorda, mais ou menos, só pra vocês entenderem. Então ela fique nutrida daquilo que eu sou, daquilo que eu vou ser, pra de fato lá em Leão mostrar aquilo que eu sou, mas de uma maneira segura, porque eu construí a minha segurança, eu construí as minhas bases. Então aqui é muito interessante. Então muitas pessoas não conseguem ter esse desabrochamento, mostrar quem eu sou, porque não se construiu esses 4 primeiros elementos. Então, aqui nessa aulinha que eu quero trazer para vocês, é para que vocês possam meditar os signos que vocês têm nessas casas e os regentes. É importante vocês meditarem e entenderem. Tá, Marcela me falou casa 2, então eu tenho uma necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade de Leão. Então eu tenho casa 2 em Leão. O que isso significa para mim? E vocês começarem a meditar sobre aquilo que vocês já são e que vocês precisam fazer essa redescoberta. Então, gente, um grande beijo para vocês. Fiquem bem e fiquem em paz. Tchau, tchau!